viemos de um processo de pandemia que penalizou muita gente e não tem o que fazer. A gente vive num país que historicamente não só tem juros altos, mas historicamente tem um spread bancário altíssimo. O que é o spread bancário? É quanto o banco cobra em cima da taxa de juros oficial. Então, o custo do dinheiro é o que eles chamam da taxa Selic, lá hoje 13,75%. Mas o seu cartão de crédito cobra às vezes mais do que isso ao mês, não ao ano, que é o que custa o dinheiro para eles. Então, já vivemos nesse ambiente onde você ser adimplente no Brasil é um desafio diário, porque muita gente, muitos empresários, pequenos empresários, você tem ali a sua pequena empresa, você está... uma pequena loja, uma pequena iniciativa que você tem ali para prestar algum tipo de serviço e tal, às vezes você trabalha e no final quem mais leva dinheiro seu, fruto do seu trabalho, é o banco e o governo. E aí você tem que se perguntar, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou correndo risco? Me empenhando, eu pego meu dinheiro, fruto do meu trabalho, e vou entregar para esses dois atores que são sanguessugas da economia brasileira. E aí é inevitável que você tenha um número enorme de pessoas inadimplentes, seja do ponto de vista tributário, seja inadimplente com bancos, com fornecedores, enfim, cada um tem a sua agonia. E a gente sente que o judiciário, sobretudo o STF, vem já criando um clima de criminalização do devedor no Brasil. Como se o Brasil fosse um país muito justo e muito equilibrado, onde todo mundo tem a oportunidade de pagar seus compromissos em dia e ganhar dinheiro, quando na verdade a gente sabe o sofrimento que é ser brasileiro, empreender aqui, tentar fazer alguma coisa diferente. E aí você se torna inadimplente e o judiciário te brinda com possibilidade de prisão, com revisão de decisões transitadas em julgado, ou seja, decisões que supostamente eram definitivas da justiça em favor do contribuinte e que, segundo decisão recente do Supremo Tribunal Federal, poderá ser revista para favorecer a União, para favorecer estados, e você que achou que estava com o problema resolvido, de repente, volta a ser um devedor. E para piorar, tivemos a decisão de ontem, que agora a justiça pode tomar carteira de habilitação e passaporte de quem estiver devendo, não só para o governo, para qualquer um. Se o banco para o qual você está devendo for atrás de você, ele toma a tua carteira de motorista. Ele toma o teu passaporte. Aí você que trabalha numa empresa, às vezes multinacional, tem a oportunidade de fazer um trabalho no exterior, esquece, meu amigo, não vai. Não vai. Você vai ser humilhado pela justiça. Você vai ser impedido de tocar a sua vida e de ter chance de pagar as suas obrigações, porque a justiça já determinou que você é um bandido e tem que viver à margem da sociedade com os seus direitos cerceados. Ou você que está vivendo como entregador ou motorista de aplicativos, milhões de pessoas que encontraram uma oportunidade nesse campo, porque os outros campos ficaram muito difíceis com a crise e ele se reencontrou num trabalho diferente, pode perder a CNH, que seria o seu próprio instrumento de trabalho para custear essa dívida. Veja que coisa mais autoritária e absurda o STF está propondo. Eu acho assim, o Brasil, entre seus problemas fundamentais, está a insegurança jurídica. No Brasil tem insegurança jurídica para tudo. Você não sabe se a lei vale ou não vale até o momento em que ela for aplicada. E a aplicação é sempre diferente dependendo da circunstância ou da pessoa. E sem segurança jurídica, os negócios não crescem. As empresas não são feitas. Porque a qualquer momento você não tem previsibilidade. Você não tem credibilidade no seu negócio, porque você não consegue transmitir previsibilidade. Você não pode garantir aos seus clientes, você não pode garantir o serviço, porque não depende só de você, depende de uma base jurídica que está abaixo de você e sustenta o seu negócio. E sabe como é que é na China, né? Na China, o governo cobra suas dívidas assim. Se você tiver alguma dívida com relação ao governo, você não pode pegar voos nacionais. Você não pode ir de São Paulo para Brasília, você fica preso no seu estado, onde você estiver. Se você detratar o governo, então, você não pega nenhum ônibus. Entendeu? Você não tem crédito em lugar algum, você não abre conta bancária, você inexiste, você desaparece. O que eu acho que é uma espécie de evolução do que os governos autoritários fizeram no passado. No passado, o sujeito criava muito problema com o governo, eles prendiam o sujeito, matavam o sujeito. Só que agora parece que a tecnologia está tão avançada que não é mais necessário.
Sim. Quando tem um opositor do governo, simplesmente fazem que o sujeito ele desapareça enquanto um cidadão. Embargo. É um embargo ao indivíduo que acontece na sociedade. E eu acho que muitas dessas coisas estão surgindo no Brasil. Por exemplo, nós tínhamos há muitos anos atrás uma discussão a respeito do score de crédito nacional, né? Porque foi uma coisa recente, né? O score de crédito aberto, assim, que era compartilhado pelos bancos, não é uma coisa tão antiga. É uma coisa dos últimos anos no Brasil. E na China você tem esse score de crédito social, que ele não apenas calcula o seu score de crédito financeiro junto às instituições financeiras, mas também o quanto você é favorável ou desfavorável ao governo. Para te dar acesso a passaporte, para te dar acesso a CNH, para te dar acesso a conta, a crédito, a tudo. E nós estamos vendo esse movimento acontecer no planeta Terra inteiro, assim. Só que temos que lutar contra isso. A gente tem que defender a liberdade do cidadão e a estabilidade jurídica, né? Para que a pessoa possa se ver livre para fazer sua renda, pagar suas dívidas e dar rumo na sua própria vida. Sim. E o STF, que vive numa bolha, eu acho que não percebe as condições que ele está criando para pessoas que precisam enfrentar o mundo real e que não tem a garantia da estabilidade do serviço público que nenhum outro cidadão que não está sob o guarda-chuva do Estado tem. E é impressionante porque se você olhar o exemplo dos Estados Unidos, você vai ver uma dinâmica econômica aonde as pessoas produzem, geram algum tipo de receita, tiram tudo que custou para que elas pudessem gerar aquela receita. Então, a gasolina que você gastou no seu carro, os dias referentes ao uso do seu carro para a sua atividade profissional. Então, se você tem lá, você paga R$1.000 ou $1.000 por mês de financiamento do seu carro e você usou 15 dias do mês o seu carro para fins do seu trabalho, você vai abater $500 da sua receita para fins de cálculo do imposto. Você paga imposto em cima daquilo que você efetivamente ganhou. Justo? Agora, vamos ver no caso do Brasil. Eu faturei R$1.000, vem o governo federal e falou: ô malandro, todo esse risco que você tomou deu certo, você faturou R$1.000, dá aqui o meu primeiro. Faturou, me paga. Não, mas custou R$2.000 para eu faturar esse $1.000. Problema seu. Vai ter que te custar R$2.000 mais a minha parte. Essa é a realidade. Como é que você vai produzir assim? Então você tem esse sócio majoritário que mete a mão na tua grana antes de tudo e que agora pode te prender. Uma decisão tomada pelo STF em dezembro de 2019 autoriza a prisão de devedores de ICMS. E esse caso não foi um caso julgado em relação à Petrobras, que é a maior devedora de ICMS do Brasil. Não. Foi julgado em relação a um comerciante, se não me engano era até um casal que tinha uma lojinha lá no Rio Grande do Sul. O Supremo autorizou que esses aí fossem presos, porque eles declararam, não é que eles sonegaram, você não está entendendo, eles declararam o quanto eles deviam de ICMS, mas não tinham dinheiro para pagar. Cana! Vai empreender? Vai abrir uma empresa? Vai abrir uma loja? Vai ter funcionário? Vai lá, faz isso. Toma um empréstimo no banco, paga 50% de juros ao ano, entrega para o governo tudo que é dele e você que se vire, porque se você dever, tu vai preso, vai ficar sem CNH e passaporte. Esse país vale a pena, gente? Olha o nível de loucura. E aí isso é vida real, isso é o que impacta a mim, a você, ao Ian, a todo mundo. E aí fica esse pessoal falando, não, porque o Brasil está atraindo investimentos, que o Brasil, que a inflação, que o crescimento. Porra, o Brasil é o país que prende o devedor, cara. É o país onde o banco toma o dinheiro de quem está ali tentando fazer um investimento, comprar uma máquina nova, abrir uma loja nova, fazer alguma coisa para tentar movimentar a economia. Esse é o Brasil. Aí vocês acham que a Apple vai montar aqui uma mega fábrica, vai sair da China para montar aqui? Não vai.
Você acha que a gente tem chance de recuperar a nossa posição em relação ao Vietnã, que é um país onde tudo é menos favorável que o Brasil, mas mesmo assim a economia deles passou a economia brasileira, eles têm uma população cada vez mais bem informada, se desenvolvem muito mais do que nós? Nós estamos no caminho completamente errado. E a gente tem que lidar com esta realidade e entender que a gente tem que parar de fantasiar as coisas. Nós temos problemas muito graves e complexos. E cada vez que o Lula abre a boca para tratar de coisas boçais, bobocas, ele vive no mundo da lua, o que ele faz é tirar o foco de coisas como essa. A imprensa fica toda repercutindo a Janja, a não sei quem, tal, mas aí o Supremo tá lá jogando junto com o governo para poder rever decisão transitada e julgada em favor do contribuinte. Porque aqui o que vale é o princípio da má-fé, o contribuinte está sempre errado. Você está sempre errado, é assim que o governo te enxerga. Então para onde vai o Brasil? Na mão desses vigaristas, desses picaretas, nós vamos simplesmente piorar a cada momento. Essa é a urgência que nós enfrentamos no Brasil. E aí quando o Ian fala aqui do Clube MBL, a gente vai ver algumas coisas, vocês precisam ter essa consciência. Vocês precisam se informar com aquilo que é efetivamente relevante. E não é se informar de forma superficial. Vocês precisam consumir informação de qualidade, com começo, meio e fim, para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões, vocês possam defender as suas posições com propriedade. Cara, o Clube MBL é um instrumento de informação. É a sua espada para enfrentar essa guerra. E, sobretudo, é o maior projeto que o MBL já construiu. Assim, se você apoia esse movimento, você quer que as ideias do MBL triunfam, a da liberdade econômica, da segurança jurídica, do confronto contra o Partido dos Trabalhadores, contra o PT, que está causando cada vez mais desmando nesse país, se você quer entrar dentro dessa batalha, participar de verdade, estar informado para participar dessa batalha a contento, assine o Clube MBL. O Clube MBL é mais do que apenas um instrumento de comunicação, ele também é uma comunidade. Encontre pessoas iguais a você, que desejam partilhar do mesmo sonho de ver um país decente. Entre nessa batalha e assine o Clube MBL. Faz toda a diferença na sua vida, na vida do movimento. E se nós alcançarmos nossos resultados e conseguirmos construir uma comunidade forte o suficiente para enfrentar o Partido dos Trabalhadores de verdade e capitanear essa oposição, faz toda a diferença para o Brasil também.